Oi pessoal, eu sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta para resolver com vocês mais uma bonita questão sobre o tema Leis de Newton. A questão que eu vou propor hoje caiu no exame de qualificação da UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É uma questão que em si cobra um conhecimento de física, que é a componente do peso num plano inclinado, na direção do plano inclinado, vale Px igual a mg seno alfa, onde alfa é o ângulo de inclinação. Eu vou mostrar para vocês porque que a componente do peso na direção do plano inclinado vale Px igual a mg seno alfa, e vou fazer uma análise da geometria de um paralelepípedo, porque ele vai exigir da gente o problema que nós conheçamos duas trajetórias distintas em cima do paralelepípedo. O ERJ, a figura abaixo, representa o plano inclinado ABFE inserido em um paralelepípedo retângulo ABCD EFGH, de base horizontal, com 6 metros de altura, CF, 8 metros de comprimento, BC, e 15 metros de largura, AB, em repouso, apoiado no solo. Considere o deslocamento em movimento retilíneo de um corpo P1 de M até N e de um corpo P2 de A até F. Admita as seguintes informações: P1 e P2 são corpos idênticos, de mesma massa. F1 e F2 são, respectivamente, as componentes dos pesos de P1 e P2 ao longo das respectivas trajetórias. M e N são, respectivamente, os pontos médios das arestas AB e EF. Considerando esses dados, a razão F1 sobre F2 equivale a letra A, 17 sextos, letra B, 4 terços, letra C, raiz de 15 sobre 3, letra D, raiz de 13 sobre 2. O que a questão vai apresentar para a gente? Primeiro, a questão vai apresentar um paralelepípedo que tem dimensões 6 por 15 por 8. Olha o desenho aqui. O meu paralelepípedo é o paralelepípedo B, BC, FG, EH, AD. Então está aqui um paralelepípedo. Dimensões: CF vale 6, BA vale 15 e BC vale 8. Então as dimensões do meu paralelepípedo, 6 por 8 por 15. Ele vai pedir para nós compararmos a componente do peso numa trajetória de N para M, onde N e M são os pontos médios de FE e de BA. Quando eu ligo N a M, eu vou ter a mesma inclinação que eu teria na diagonal FB ou na diagonal EA. Ou seja, eu vou deixar o corpo sair de N e ir para M, que seria equivalente a eu deixar o corpo sair de F e ir para B, ou de E para A. Porque tanto nessas duas linhas de vermelho como nessa linha de verde, a inclinação é a mesma. E ele quer que eu compare isso com a situação em que o corpo sai de F e vai para A, varrendo a diagonal do meu paralelogramo. Nessas duas situações distintas, a inclinação da minha trajetória será diferente. E eu tenho que estudar a geometria para conseguir calcular, eu vou mostrar para vocês, o seno da primeira inclinação e o seno da segunda inclinação. Mas antes disso, vamos analisar o que acontece quando eu tenho um corpo submetido apenas à ação do peso da força normal num plano inclinado. Toda vez que eu vou estudar o meu plano inclinado, eu botei o corpinho aqui, ó, para vocês poderem acompanhar comigo. Eu tenho perpendicular ao plano a minha força normal e vertical para baixo a minha força peso.
Olha que coisa interessante. Como esse ângulo aqui é alfa e aqui é 90, sobra para esse pedacinho daqui 90 menos alfa, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então aqui é alfa, aqui é 90, aqui fica 90 menos alfa. Agora pense comigo, eu estou interessado em saber o ângulo que o peso faz com essa perpendicular ao plano inclinado. Ora, como aqui é 90 menos alfa, e isso tudo tem que ser 90, resta para esse ângulo daqui o valor de alfa. Porque esse ângulo aqui em verde, mais o ângulo em vermelho tem que dar 90. Se esse ângulo daqui é 90 menos alfa, o outro tem que ser alfa. Porque alfa mais 90 menos alfa dá 90. Então, o ângulo em verde mais o ângulo em vermelho são complementares. Como o em vermelho é 90 menos alfa, o em verde tem que ser alfa. Agora eu tenho um outro triângulo retângulo, que é pelas componentes PY, PX e peso. Quem é o seno de alfa? É o cateto oposto, que é PX, sobre a hipotenusa, que é o peso. Isolando PX, eu vou ter que PX é igual a P seno. Então eu mostrei para vocês porque a componente do peso no plano inclinado, na direção do plano inclinado, é PX igual a P seno. Essa informação vai ser super importante. Vamos agora analisar a geometria do meu sistema. Bom, quando o meu corpo vai de N para M, a inclinação seria a mesma que ele fosse de F para B. Vamos analisar aqui o triângulo. Se aqui é 6 e aqui é 8, se eu aplicar o teorema de Pitágoras, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado vai ser igual a BF ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64 dá 100. Raiz de 100, 10. Então, BF vale 10. Ok, já estudei esse meu triângulo que vai ser importante para eu ter essa inclinação alfa. Então, 8, 6, 10. Vamos agora analisar a minha outra trajetória, que é a trajetória de F até A. Eu construí um triângulo em roxo. Eu posso ir de F até C e de C até A. Eu vou ter um triângulo retângulo que é CFA. CF vale 6. Eu vou calcular ainda quem é o CA para poder obter quem é o meu AF. Junto com esse triângulo, eu vou usar um outro triângulo, que é esse triângulo de baixo aqui, ó. CAB. No meu triângulo CAB, eu quero encontrar o CA, mais do C até o B é 8, do B até o A é 15. Posso aplicar o teorema de Pitágoras, porque esse é um triângulo retângulo. 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado vai ser igual a CA ao quadrado. 8 ao quadrado, 64, 15 ao quadrado, 225, 225 mais 64, se vocês fizerem a conta, vai dar 289. Raiz de 289 vai dar 17. Então, CA vale 17. Professor, por que você encontrou CA? Para eu poder pegar esse resultado aqui e trazer para cá. Se eu descobrir que CA é 17, está em verde, que eu tirei daqui, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar finalmente o meu AF. 6 ao quadrado mais 17 ao quadrado vai ser igual a F ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 17 ao quadrado é 289. Se eu somar os dois vai dar 325. Então a F vai ser igual a raiz de 325. 325 divide por 5 dá 65, divide por 5 de novo dá 13. Então 325, se eu fatorar, dá 5 ao quadrado vezes 13. Posso tirar o 5 para fora da raiz, meu AF vai dar 5 raiz de 13. Então eu acabei de encontrar o meu AF. Lógico, para encontrar AF, eu tive que primeiro encontrar AC. Então eu usei Pitágoras uma vez para encontrar o AC, apliquei Pitágoras de novo para encontrar o meu AF. Tudo porque, como vocês já esperam, eu preciso da minha hipotenusa para poder calcular o seno do ângulo de inclinação. Porque a componente do peso é igual a P seno. Se eu não encontrar o seno, eu não encontro a componente. Bom, vamos agora encaminhar para a parte final da questão. Como eu tinha dito para vocês, eu provei PX MG seno. O que a questão pede? Que eu compare as componentes do peso na trajetória de N para M e na trajetória de F para A, ou de A para F. Então eu tenho que encontrar o seno desse ângulo em roxo, de A para F,
e tem que encontrar o seno desse ângulo aqui em verde, que é o mesmo que de N para M. Bom, quem será o seno desse ângulo aqui em roxo? O triângulo está aqui, ó. Basta eu fazer 6 dividido pela hipotenusa, mas a hipotenusa é 5 raiz de 13. Então a componente do peso na trajetória de A até F vai ser mg vezes 6 sobre 5 raiz de 13. E qual é a componente do peso de N para M? mg vezes seno desse ângulo, que é cateto oposto, que é 6, sobre hipotenusa, que é 10. Então eu tenho aqui seno 6 décimos. A questão pede para eu dividir F1 por F2, sendo que F1 é a componente do peso quando a trajetória é NM. Tá aqui, mg vezes 6 décimos. Dividido pela componente do peso na segunda trajetória, que vai ser de A até F. Tá aqui o seno do ângulo, vai ser mg vezes 6 sobre 5 raiz de 13. As massas cancelam, os numeradores também cancelam, porque a divisão de frações é a mesma coisa que eu fazer a multiplicação pelo inverso. Então 6 cancela com 6, vem 5 raiz de 13 para cima. Vai ficar 5 raiz de 13 sobre 10. Ou aqui, ó, 6 décimos sobre 6 sobre 5 raiz de 3. Se eu multiplicar pelo inverso, 6 vai cancelar com 6, como eu já tinha falado. E eu vou ter 5 raiz de 13 sobre 10. Posso simplificar o 5 com 10, dá meio, 1 por 2. Então eu vou ter como resultado raiz de 13 sobre 2. Eu não fiz aqui, que está um pouquinho apertado, mas só para ninguém ficar com dúvida aqui. Aqui eu estou fazendo 6 décimos vezes o inverso. O inverso de 6 sobre 5 raiz de 13 é 5 raiz de 13 sobre 6. Por isso que o 6 cancela com 6. Eu vou ter o 5 com 10, vai dar meio, raiz de 13 sobre 2. Então a razão entre as componentes do peso, que o problema chamou de F1 e F2, correspondentes às trajetórias de N para M e de A para F, vale raiz de 13 sobre 2. É uma questão bonita, exige muito de geometria, mas a questão central é a componente do peso na direção do plano inclinado é Px igual a mg seno de alfa. E aí eu tenho que conhecer a minha geometria para encontrar o seno do ângulo adequadamente. Para, nesse caso, chegar no seno dos dois ângulos das duas trajetórias, eu fui obrigado a ter um conhecimento da geometria de um paralelepípedo e aplicar diversas vezes o teorema de Pitágoras. Mas uma vez que a gente tenha compreendido a parte da geometria, em termos de física, é simplesmente dividir duas componentes de peso, que é dividir 2 mg seno alfa 1, mg seno alfa 2, e efetuar as contas. Bom, espero que vocês tenham compreendido, é uma questão bonita, uma questão diferente. Eu realmente trabalho há bastante tempo com isso, e raramente eu vi alguém perguntar como é que seria a aceleração ou a componente do peso numa trajetória de F para A. Não é muito convencional, mas questões bonitas são assim, a gente se surpreende positivamente. Espero que vocês tenham compreendido. Um forte abraço a todos. Se gostaram, curtam, compartilhem.